Lucas capítulo 5, glória a Deus. Vamos ler o versículo 17. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aliás, vamos só ler o versículo só 26, amém, amado? Amém, vamos ganhar tempo, vamos ler só o versículo 26, porque nós vamos falar da palavra, né? Apesar que é curto, o versículo 17 a 26, poucos versículos, mas só o 26, e de já nos dá um bom entendimento depois. Diz assim a palavra do Senhor: todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar, querido, para você adorar, para você exaltar ao nome santo e eterno de nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aliás, o tema desta mensagem, desta reflexão é: hoje vejo prodígios. Amém? Hoje vejo prodígios. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus, aleluia. Esta passagem bíblica, ela sem dúvida relata também um grande milagre de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Amém? E nós sabemos, queridos, né, que esta passagem bíblica é para nós uma lição de fé, né? Louvado seja Deus. E também ela nos revela, ela nos traz uma lição que é importante a intercessão. Amém? A necessidade que tem a intercessão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como já citei aqui nesta noite, e sempre que nos é pedido, né, para que nós possamos orar por alguém, ou por uma família, por uma causa distinta, alguma coisa, e mesmo quando nós, mesmo sem saber, muitas vezes pelo motivo qual nós estamos orando, nós já apresentamos em oração. A igreja do Senhor responde a isto, ela já imediatamente se posiciona, intercede, amém? Como eu disse, mesmo muitas vezes sem saber qual é a causa, porque nós necessariamente não precisamos saber a causa, mas nós confiamos que Deus vai responder conforme o que for necessário, amém? Que Deus vai dar um brado lá do céu, porque há uma igreja em oração, há um povo pedindo por misericórdia, aleluia, porque nós não estamos pedindo por coisas que não são inapropriadas, nós não estamos pedindo por coisas que não são contra a vontade de Deus, não. Nós estamos certamente orando por uma necessidade da família, uma necessidade dos negócios, uma necessidade da própria vida pessoal, porque é o Senhor Jesus que conhece o coração e o interior de todos, amém? E é Ele que sabe responder do céu, aleluia. Então isso se chama intercessão, amém? Glória a Deus. E nesta história do paralítico de Cafarnaum, nós vemos que é evidente aqui o amor, a compaixão e o poder de Jesus Cristo, que vai se revelar na vida deste homem, desse homem paralítico, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos também que há 4 amigos, 4 figuras importantes que são fundamentais para que ele recebesse o seu milagre. Eles foram os intercessores para o milagre, aleluia. Talvez você diga, mas como? Eles estavam orando, aleluia, querido. A intercessão desses homens foi justamente tomar o seu amigo enfermo, paralítico, um homem portador de uma enfermidade, de uma condição, aquela paralisia, aleluias, da sua vida, mas acreditaram, e eles tomaram seu amigo naquela cama e o levaram, intercederam por ele naquele momento, amém? Louvado seja o nome do Senhor.
E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. E vamos discorrer sobre os versículos que apontam para este grande milagre. Amém, amados? Em nome de Jesus Cristo. Primeira consideração que eu julgo importante, aleluia, é que no versículo 17 está dito que o poder do Senhor estava com ele para curar. Amém? Diz assim o texto sagrado: ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Aleluia. Amém, igreja? Então veja, amada igreja, irmãos, que o versículo está mostrando que Cristo, o nosso Senhor, está assentado. Ele está justamente fazendo o que ele sempre fazia. Era ensinar o povo. Era trazer a palavra para o coração do povo. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. E quando se revela que o poder de Deus estava com ele para curar, aleluia, já deixa-nos claro, amados, que o poder da sua palavra, o poder do Senhor Jesus, aleluia, que tinha o poder de curar a mente e o coração das pessoas, porque quando ele transmitia o ensinamento, pessoas eram transformadas aqui, na sua mente, na sua forma de caminhar, pessoas eram transformadas, louvado seja Deus, como, aleluia, aquele homem chamado Zaqueu, aleluia, que ele teve uma conversão poderosa, quando ele estava lá, ouvindo, aleluia, ao Senhor Jesus. Esse homem foi transformado, esse homem, aleluia, ele diz, olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado, eu vou lhe dar 4 vezes mais, louvado seja Deus, se eu fiz algo desta natureza, porque ele reconhece o seu pecado, a sua falha, porque Jesus está ministrando, Jesus está ensinando, e ele tem esse poder, aleluia, para ministrar no coração das pessoas. Aleluia. Então nós vemos que o poder da cura do Senhor não se limita somente à cura física. Amém? Porque aqui está dizendo que o poder do Senhor, o poder de Deus, estava com Jesus para curar. Cura mentes, cura corações, cura situações de enfermidades físicas de toda espécie, de toda situação. Amém, amado? Louvado seja Deus. Por isso que nós entendemos, aleluia, que o poder da palavra de Deus, ela transforma vidas. O poder da palavra de Deus, aleluia, ela faz obras no coração das pessoas, sem necessariamente curar enfermidade. Pessoas, como eu já disse em outro momento, vieram para a igreja não porque estavam enfermas na sua carne, mas a sua alma estava enferma, o seu coração estava enfermo, aleluia, elas vieram e foram transformadas pelo poder renovador do Espírito Santo de Deus, aleluia. Você crê? Diga glória a Deus, diga aleluia, Jesus. É por isso, queridos, que o ensino de Jesus, ele cura o perdido, ele cura o desviado, amém? A palavra do Senhor é o bálsamo que cura, aleluia. Então, a nós sempre é dado esta oportunidade de dizer, de poder exortar a igreja mais uma vez para este princípio. Aplique a palavra de Deus, aplique o bálsamo que pode curar, aplique esta palavra, porque ela é aquela que é o remédio para curar toda qualquer enfermidade que esteja na vida desta pessoa, aleluia. Pode não ser a enfermidade física, mas é a enfermidade que vai libertar a alma e pode levar esta pessoa para o reino de Deus, amém? Então aplique a palavra,
Aleluia. Fale de Jesus. Derrame este bálsamo sobre ela, que é a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. A segunda consideração, glória a Deus, versículos 18 e 19, aleluia, é que os obstáculos foram superados. Amém? Está assim na palavra. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Aleluia. Amém? Os obstáculos foram superados. Aleluia. O versículo, como nós já frisamos aqui, mostra que os amigos do paralítico estavam decididos a colocá-lo diante de Jesus. Aleluia. E quando eles chegam ali, eles se deparam com algumas dificuldades, mas a Bíblia está mostrando que eles não desistiram. A Bíblia está dizendo que, como eles não tinham como entrar na casa, o texto revela que o povo ocupava o interior da casa. Uma grande multidão ali estava, diz o texto sagrado. Aleluia. Eram pessoas lá dentro da casa, todo tomado aquele ambiente. Eram pessoas pelo lado de fora, pessoas que queriam e desejavam, quem sabe, entrar, estar mais próximo de Jesus, mas não tinha jeito. Era um povo demais de grande. Aleluia. Queriam ouvir ao Cristo, queriam ser tocados por Ele na oportunidade que tivessem, queriam ao menos, quem sabe, chegar próximo a Ele, quem sabe tocar nele. Aleluia. Mas agora, estes homens, aleluia, a Bíblia está dizendo, aleluia, que eles estão agora vendo que existem dificuldades. Amém? Aleluia. Mas eles tinham uma esperança, e a esperança era levar o seu amigo, levar aquele companheiro, para que ele pudesse estar diante de Jesus. Então, amados, louvado seja o nome do Senhor. Eles queriam encontrar, eles queriam que o seu amigo encontrasse ali o alívio que ele precisava, o conforto que ele necessitava, que o poder do Senhor Jesus pudesse vir de encontro à sua vida naquela hora, e ele fosse curado pelo Senhor Jesus Cristo. Então está dizendo o texto sagrado, aleluia, que eles vão subir no telhado. A Bíblia diz e relata também outros escritores, que eles tomam ali o lugar, fazem uma abertura no telhado, para que eles pudessem descer a cama com cordas até ao centro, aonde estava Jesus Cristo. Aleluia. Olha, querido, pela ousadia que eles tiveram, de fazer algo desta proporção, desta natureza. Foi algo muito ousado. Aleluia. Mas não só pela ousadia, mas algo digno de fé. Aleluia. Porque eles estão fazendo algo para que este seu amigo fosse curado. Aleluia. Para que ele recebesse o seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esta era a esperança que eles tinham. Era de colocar o seu amigo diante da presença do Senhor Jesus. Por isso, amados, que é importante nós investirmos e nós persistirmos em buscar a cura emocional, a cura espiritual. É importante a cura física, é importante. Nós precisamos investir e insistir em buscar por aqueles que nós amamos. Nos posicionar como intercessores. Porque hoje, talvez nós não podemos pegá-los e trazê-los. Existe dificuldade de introduzi-los
neste mesmo ambiente de adoração, mas nós, como intercessores, somos aqueles que oram, que buscam a face do Deus vivo, para que eles possam ter um encontro com Jesus e serem curados. Assim como este homem foi curado, porque nós vamos ver na sequência que ele vai receber o seu milagre. Aleluia. A ousadia, a disposição, a fé desses 4 amigos, aleluia, foram suficientes para que ele pudesse sair da casa, não da mesma forma que ele entrou, porque talvez pela dificuldade, se não acontecesse nada, eles podiam dizer: recolhe, puxa de volta a cama para cima, porque não tem jeito, ninguém tem fé para ser curado, Jesus não curou. Mas eles estavam cheios de fé, e só o fato de eles colocarem o homem na presença de Jesus daquela forma, foi suficiente para o milagre. Aleluia. Você está me entendendo esta noite? Diga glória a Deus. Porque é só Jesus, querido, é somente o Senhor Jesus que pode mudar a história de alguém nesta vida. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas correm para lá e para cá, buscam condições espirituais para que ela possa ter um respaldo na sua vida, para que ela possa encontrar um alívio, para que ela possa suportar a dor de perdas, situações, e as pessoas vai de um lado de outro buscando, mas se não for Jesus na sua vida, se não vir a presença dele para o seu coração, se aleluia, se ele não tomar conta da sua existência, nada acontece, aleluia, porque o único Senhor que pode aliviar a dor de alguém se chama Jesus Cristo, o Senhor, aleluia, o Filho do Deus vivo, aleluia, é Ele que pode abençoar a nossa vida. Glória a Deus, amém? Aleluia. Então veja bem, querido, toda uma dificuldade para levar o seu amigo. Quantos obstáculos, multidão, telhado, subir lá em cima, descer no meio, tudo isso eles superaram, eles lutaram para poder pôr seu amigo diante de Jesus, amém? Aleluia. Então veja a igreja, quando nós somos movidos por uma fé verdadeira, nenhum obstáculo vai nos parar, aleluia. Quando nós somos movidos por esta fé, aleluia, porque, amados, pois o próprio Deus, Ele nos dará o poder, através da sua graça, para que pela graça de Deus, nós possamos ter as condições de superar todos os obstáculos, todas as dificuldades que se colocam no nosso caminho. O poder da graça é suficiente para que nós possamos superar. Como nós já dissemos nesses dias, nós fizemos aqui menção de 2 Coríntios 12, 9, o qual está dito: a minha graça te basta, aleluia. O Senhor dizendo para Paulo: a minha graça te basta, ou seja, ela é suficiente para você. A minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque a graça do Senhor Jesus, ela nos dá a força que nós precisamos para superar. Amém? Você está entendendo nesta noite? Diga glória a Deus. Aleluia. Então, aleluia, se eles tinham um obstáculo, eles não tinham graça, mas eles tinham fé que podiam chegar, aleluia. Então eles lutaram, eles foram ousados daquilo e chegaram lá. E hoje eu e você, aleluia, não vamos subir em telhado, não vamos descer ninguém por através de telhado, mas com ousadia, diante da presença de Deus, através da graça, nós chegamos lá, nós chegamos diante do trono e alcançamos graça e somos abençoados, porque Deus é Senhor sobre as nossas vidas.
Nós vamos achar graça, querido. Nós vamos encontrá-la porque é o Senhor Jesus, aleluia, Ele é o autor desta graça, e nele nós vamos encontrar a condição para chegar, amém? Louvado seja Deus. Terceira consideração, versículo 19, na parte final do versículo, aleluia. Para o meio diante de Jesus. Amém? Veja bem. Eles colocaram o homem para o meio diante de Jesus. Amém? Baixaram, como pode, talvez na sua versão está escrito assim, ó, baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Amém? Então veja bem. Aqui, nós vamos ver a revelação principal do aspecto da intercessão. Porque só o fato de eles colocarem aquele seu amigo diante da presença de Jesus, não era preciso falar mais nada. Eles não precisavam chegar, descer, e lá de cima gritar, Jesus! Opera aí o milagre na vida dele, tenha misericórdia, tenha compaixão do nosso amigo. Querido, só de Jesus ver, olhar para cima e ver a cama descendo, chegando na presença dele, o que será que Jesus ia pensar? O camarada veio ouvir, e está tão folgado que veio na cama? Não. Ele não foi lá para ouvir a palavra só. Ele foi lá e diante da presença de Jesus, Jesus já está vendo que não era preciso falar mais nada. Já havia a intercessão por ele naquele momento. Aleluia. E a atitude que revela a intercessão era como uma oração, um pedido, uma súplica. Louvado seja Deus. Aleluia. E só o fato, queridos, de Cristo presenciar o que está acontecendo, já é suficiente para que Ele pudesse liberar o milagre para aquele homem naquela hora. Louvado seja o nome do Senhor. Só de ele ver, aleluia, que aquele homem está sendo colocado na sua frente, já era suficiente para que ele pudesse liberar o milagre. Aleluia, você está entendendo nesta noite, querido? Aleluia. Agora, é importante, nós não podemos desistir de orar, não podemos desistir de levar diante de Jesus as pessoas, as almas, os que amamos, qualquer um daqueles que pedem a nossa intercessão, que pedem, que suplicam, que rogam, aleluias. Aqui não foi necessário pedir, Cristo já estava atento ao que estava acontecendo, e Ele já estava, aleluia, liberando o poder da cura para aquele homem. E nós precisamos levá-los diante da presença de Jesus, querido, porque Jesus chama eu e você como os intercessores. Aqueles que oram, aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm comunhão com o Pai, aqueles que têm comunhão com o Filho e com o Espírito Santo, aleluia. Então nós somos esses intercessores. E quando nós olhamos para qualquer aspecto, mesmo que tudo pareça impossível, aleluia, continue crendo na misericórdia e no poder de Deus para trazer a restauração, aleluia. Mesmo que pareça impossível, improvável, aleluia, porque somente o nosso Senhor Jesus é quem pode operar. A Bíblia diz, porque para Deus nada é impossível. Então você olha para a situação e fala, é impossível. Mas Jesus só quer que nós possamos contemplar pela fé.
que o impossível Ele pode fazer. Aleluia. Porque para Ele não existe impossível. Você está entendendo, querido? Diga a glória a Jesus. Então veja bem, aleluia. Está bem claro no texto. Baixaram o homem lá, no meio, diante de Jesus. Coloca ele lá no meio. Põe ele no centro das tuas orações, aleluia, diante da presença de Jesus. Coloca ele lá, querido, coloca aquela pessoa, aleluia, é o que nós temos feito, nós temos orado, aleluia, colocado irmãos, colocado a família na presença de Jesus. Nós colocamos nessa noite a família do nosso irmão Juliano na presença de Jesus. Porque é Jesus que sabe, conhece e que libera o milagre. Aleluia. Você está entendendo, querido? Amém? Aleluia. A quarta consideração, versículo 20. Fé que move montanhas. Está assim o versículo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Aleluia. Amém? Aleluia. Então veja bem, amados. Atenta para a declaração. E vendo ele a fé deles. Jesus vendo a fé deles. Aleluia. Veja, queridos, que todo o planejamento e atitude até o final da sua execução foi respaldado, foi executado, foi movido pela fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Eles estavam ali porque criam em Deus. Eles estavam ali porque eles acreditavam, criam que aquele que lá estava era o Messias, era Jesus, era o enviado de Deus. Então eles, aleluia, estavam se movendo pela fé para levarem o homem diante da presença de Jesus, porque eles criam que Jesus podia curá-lo. Então eles estão se movendo pela fé, e o texto está bem claro, está revelando, vendo-lhes a fé. Jesus estava vendo a fé que eles tinham. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja, queridos, que Jesus ele precisa olhar para a vida de quem está se dirigindo a Ele. Se eu falo com Ele através da minha oração, Ele precisa encontrar fé na minha vida. Ele tem que encontrar fé nas palavras, nas atitudes. Ele tem que encontrar fé dentro de mim. Você está entendendo, igreja? Porque Jesus olha para a atitude desses homens, mesmo que eles não falaram nada. O texto não mostra que eles tenham dito alguma coisa. Mas Jesus olha e viu que já havia fé dentro deles. Porque Jesus podia ver isto. Naquele tempo, ele estava lá no meio dos homens e ele via a fé no coração dos homens, porque ele conhece, ele é Deus. Ele era o Filho de Deus e ele é Deus. Mas hoje também ele olha para a minha vida e para a sua. No momento que nós oramos, no momento que nós intercedemos, no momento que nós adoramos, aleluia, tudo é por fé. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia diz para nós, de Hebreus 11, 1, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Aleluia. Versículo 6, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então é preciso ter fé, é preciso confiar, aleluia. No versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam.
Isso é fé, é a certeza das coisas que se esperam. Você pede, você tem que esperar por fé. Aleluia. Em 2 Coríntios 5:7, diz assim: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Ou seja, nós já contemplamos o invisível através da nossa fé. Porque nós vivemos por fé, não é pelo que nós estamos vendo. Nós já contemplamos o invisível. Amém? Isto é fé. Mateus 17, o Senhor Jesus diz: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Ou seja, Jesus estava dizendo: os grandes obstáculos, eles podem sair da sua frente. Você pode remover grandes obstáculos através da sua fé. Não é um monte propriamente que você vai tirar de um lugar para o outro, mas é aquele obstáculo, aquela situação difícil, aquela condição contrária, aquela oposição, aquela luta que você está vivendo. Aleluia! Porque através da sua fé você vai alcançar, e nada será impossível, disse Jesus. Amém? 1 João 5,4, João disse assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Mais uma vez, porque é possível superar todos os aspectos deste mundo maligno através da fé em Deus. O mundo se projeta de muitas formas, com seus aspectos malignos, né? Situações mundanas. É o mundo, é a oposição contra a vida espiritual. Agora, você vence. Como que você vence o mundo? Através da sua fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a sua fé. Amém? Aleluia. Então, irmãos, o texto aqui está bem claro, dizendo que Jesus viu esta fé. Jesus reconheceu a confiança que depositaram nele, que ele podia curá-lo. E Jesus responde para operar o milagre. Aleluias. Mas antes de o milagre acontecer, Jesus lança um desafio para aqueles que estavam ali, porque entre eles haviam muitos opositores, que a partir daquele momento iriam questioná-lo, eles iriam, duvidar da sua palavra. Então Jesus precisa aplicar uma lição nesses homens. Quando nós olhamos para o texto, porque Jesus vai dizer assim: homem, os teus pecados te são perdoados. Por conta disso, Jesus podia dizer tão somente: levanta-te e vai para a tua casa. Seja curado. Fica em pé. Receba a cura. Toma posse do milagre agora. Igual o Busquets faz, né? Não. Amém. Tem nada contra isso. Pode fazer. Amém. Desde que tem o poder de Deus nisso. Glória a Jesus, e Deus faz a obra, e o milagre acontece, amém? Mas agora, Jesus está dizendo, não está falando para ele antes, isso está falando para ele: homem, perdoados são os teus pecados, aleluia, amém? E a quinta consideração, nós vamos para isso, versículo 21 a 23, vai dizer assim: e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Aleluia, amém, glória a Deus. Então veja bem, eles arrazoavam no coração.
Ou seja, eles censuravam e repreendiam. Eles não concordavam com o que Jesus estava dizendo. Eles já estavam lá, ó. Está queimado esse negócio aí. Está repreendido isso aí. Deus, Jeová, repreende isso. Eu não concordo com isso. Onde já se viu? Está pensando que é quem? Está pensando que é Deus? Eles já estavam assim com o coração. Você imagina o tempo, fração de segundo, aqueles pensamentos na mente deles. Quem que é esse aí? O que ele está pensando? Onde já se viu isso? É Deus agora? Blasfemador, esse é blasfemador. Você está entendendo, igreja? Em fração de segundos eles pensavam, eles estavam ali arrazoando, discordando claramente das palavras de Jesus, porque para eles era blasfêmia, era insulto a Deus, porque eles não criam, eles não consideravam que ali estava o próprio Jesus, Filho de Deus. O Messias, o enviado de Deus, eles não criam, eles não acreditavam. Aleluia. Agora, Jesus, conhecendo o que se passava nos seus corações, assim como Jesus viu o coração deles e viu que tinha fé, Jesus olha para o coração deles e vê eles criticando. Você está entendendo, irmão? Quando nós criticamos com o coração, Jesus está vendo. Quando nós ficamos arrazoando com o coração, Jesus está vendo. E eles estavam lá fazendo isso, né? Agora Jesus, conhecendo isso, vai perguntar: qual é mais fácil? Olha a pergunta de Jesus: qual é mais fácil? Amém? Aleluia. Então Jesus, ele vai mostrar que para Deus tudo é muito simples, é muito fácil em todos os seus aspectos. Amém? Assim como para nós, né? Como assim para nós é difícil, é complicado, para nós é impossível, né? Como eu já disse aqui nesta noite, Jesus não. Jesus trata na simplicidade. Né? Como é que é Jesus? Tranquilo. Vai pegar o barco? Não tem nenhum barco mais. E aí, Jesus? Tranquilo, na simplicidade. Vamos caminhando pelas águas. Vamos por cima do mar. Na simplicidade. Agora Jesus revela, não tem impossível, não tem difícil para acontecer, aleluia, porque Jesus está revelando para eles, aleluia, o que é mais fácil, é dizer, perdoado é o pecado, ou levanta e anda? Aí quem sabe eles ficam pensando, e agora? O que é mais fácil? É mais fácil falar perdoado é o pecado, porque levanta e anda. O que você diria, irmão? O que é mais fácil para você? Talvez não dissesse, é mais fácil dizer perdoado o teu pecado. Mas você não pode perdoar, mas Deus pode. Então, que Deus te perdoe os teus pecados. Porque você falar para alguém, levanta e anda, né? É difícil, né? Então eles podiam pensar, Deus pode perdoar pecado. Ele não, mas Deus pode. Agora, levantar o paralítico é outra situação. E Jesus confronta eles e dá uma lição para eles. O que é mais fácil? Dizer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, amado, Jesus trata na simplicidade. Amém? Aleluia. A sexta, do versículo 24. Reconheçam quem eu sou. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Amém? Jesus, ele revelou a sua autoridade para perdoar os pecados e liberou o poder para curar aquele homem da sua situação. Aquele homem foi liberto do perdão dos seus pecados, com o perdão dos seus pecados, ele foi liberto. Jesus liberou perdão para ele. Ele foi abençoado. Pecados foram perdoados, mas também, Senhor, debaixo do poder da autoridade de Deus, liberou para ele o milagre, a cura.
E naquele mesmo momento, Jesus falando assim, é para que o homem pudesse se colocar em pé, imediatamente, porque ele já estava liberando o poder para curá-lo daquela enfermidade. Amém? Olha, querido, quando a gente olha para o texto aqui de Romanos 6, 22 e 23, está escrito assim, ó: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aleluias. Por que foi liberto do pecado? Por quê? Porque é para santificar e para trazer vida eterna. Então Jesus primeiro perdoa, depois Jesus traz a cura. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus, porque de nada adianta curar e ir para o inferno. Então Jesus traz a santificação primeiro e fala: vou te santificar. Quer caminhar? Levanta e anda, só que agora caminha com Deus, porque já foram perdoados os teus pecados. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Glória a Deus. E para finalizar, sétima consideração, versículo 25 e 26. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Aleluia. Após receber o milagre, o paralítico, ele foi cheio de gratidão e de louvor a Deus. O texto está dizendo que ele foi para a sua casa glorificando a Deus. Aleluia. Amém, amado? Olha a diferença. Ele foi para casa glorificando. Ou seja, o perdão trouxe a ele mudança, já dentro do seu ser, do seu coração. É só um milagre que aconteceu? Não, é algo que aconteceu no seu interior. Ele vai para casa glorificando. Isto nos ensina, aleluia, que nós precisamos, é importante nós expressarmos a nossa gratidão a Deus em todo o tempo. Amém? Aleluia. Porque nós, querido, presenciamos milagres, porque nós somos o milagre de Deus. A nossa vida é um milagre. Por isso que eu dei a esta mensagem, eu coloquei aqui no tema: hoje vejo prodígios. Porque quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para mim mesmo, creio também que quando você olha para você, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na sua vida, você pode contemplar e pode dizer: hoje eu vejo prodígios. O que você vê em você hoje, você pode dizer: hoje eu vejo prodígios. Aleluia. Deus operou milagre na sua vida, Ele operou maravilha na tua vida, Ele fez algo extraordinário na tua vida, no teu viver, na tua casa, na tua família. O que Ele fez, o que você vê, hoje eu vejo prodígios. Você é um milagre de Deus, querido. A minha vida é um milagre de Deus, querido. O que Deus fez na minha vida é uma grande maravilha. Eu tenho motivo para glorificá-lo e exaltá-lo, para honrá-lo. Eu tenho motivo para estar aqui com o coração cheio de gratidão todos os dias. Amém? Você crê? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga: eu recebo nesta noite esta palavra. Amém? Se coloca em pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que sejamos abençoados pelo poder desta palavra nesta noite. Porque o Cristo que na simplicidade opera, aleluia, Ele já perdoou pecados aqui nesta noite, e agora somente resta a Ele, aleluia, operar o milagre. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agradecer a Ele nesta noite, e vamos seguir jubilante,
para a glória do Senhor, para a nossa casa, querido. Amém? Crendo que Deus tem milagre na nossa família, que Deus tem milagre em todas as áreas para a glória dEle. Vamos agradecer no nome de Jesus.